agora é atendimento inicial ao paciente crítico. Seja no trauma ou numa emergência clínica, devemos ter um procedimento sistematizado de abordagem a esse paciente. No exame primário deste paciente, devemos identificar e tratar as lesões de risco imediato à vida, através de um sistema de priorização. Por isso foi estabelecido essa sequência dos ABCs. O A, vias aéreas com controle da coluna cervical. O B, respiração e ventilação. O C, circulação com controle de grandes hemorragias. O D, a incapacidade ou estado neurológico. E o E, a exposição com controle do ambiente. Vamos ver cada um desses passo a passo. Nas vias aéreas com controle da coluna cervical, deveremos avaliar principalmente a presença de corpo estranho, a presença de lesões de face, o exame da fala e avaliar já neste momento o Glasgow do paciente para avaliar se precisa ou não uma via aérea definitiva. Lembrando que um Glasgow, uma escala de Glasgow menor que 8, menor ou igual a 8, já requer uma via aérea definitiva. Devemos considerar nos pacientes de trauma a presença de lesão cervical, especialmente naqueles com rebaixamento de nível de consciência ou um trauma fechado acima da clavícula. Nesses pacientes, a manobra mais adequada é a anteriorização da mandíbula e o levantamento do queixo desse paciente. Nunca devemos fazer a hiperextensão nesses pacientes. Podemos considerar nesse momento o uso da cânula de Guedel para aliviar o principal motivo de obstrução de vias aéreas, que é o rebaixamento do nível de consciência e a queda da base da língua. No B, avaliamos a respiração e a ventilação. Neste momento, devemos avaliar os pulmões, a parede torácica, o diafragma, fazer a exposição do tórax, realizar inspeção, palpação, percussão e a ausculta pulmonar, identificando e tratando as lesões que põem em risco a vida do paciente. No C, avaliamos a circulação e, se houver, já fazemos imediatamente o controle de grandes hemorragias externas. No D, avaliamos a incapacidade e o estado neurológico desse paciente. Primeiramente, avaliamos seu nível de consciência, através da escala de Glasgow, em que a gente vai verificar a abertura da pupila, a resposta motora e a resposta verbal. Lembrando, novamente, escala de Glasgow menor ou igual a 8 indica a via aérea definitiva para esse nosso paciente. Na escala de Glasgow para pediatria, a única coisa que vai mudar é a análise da resposta verbal. Uma criança que sorri, vira-se para os sons, segue os objetos, vai ganhar 5 pontos. Uma criança que chora, mas é consolável, ganha 4 pontos. Se o choro é inconsolável ou a criança está irritada, vai ganhar 3 pontos. Se o choro é persistente e não melhora de forma nenhuma, 2 pontos. E sem resposta, ganha 1 ponto. Na avaliação do trauma crânioencefálico, nós vamos considerar que um trauma será severo se a escala de Glasgow for de 3 a 8, moderado se for de 9 a 12, ou leve se for de 13 a 15. Ao avaliar o tamanho e reatividade pupilar, também estamos avaliando a condição neurológica do paciente. Devemos verificar se as pupilas estão midriáticas, estão dilatadas, ou estão mióticas, pequenininhas, e ainda se elas estão iguais de ambos os lados. Nós vamos dizer que as pupilas iguais são isocóricas, ou de tamanhos diferentes, a gente vai dizer que são anisocóricas. Realizando, então, a sequência dos ABCs, fizemos do A até o D a abordagem primária do paciente. Estando o paciente estabilizado, passamos para o E, que é a exposição com controle do ambiente. Após a realização do exame primário e a realização das medidas de reanimação com normalização das funções vitais, passamos para um exame físico mais pormenorizado da cabeça aos pés e realizamos os exames complementares específicos, a análise da história pregressa, da história mórbida atual, do uso de medicamentos, enfim.
damos seguimento ao atendimento. É importante que todos nós tenhamos fixo de que a realização dos ABCs sequencialmente garante com que, mesmo sob forte tensão, nós consigamos seguir uma sequência de prioridade na abordagem deste nosso paciente. Vamos em frente, continuem estudando, nos encontramos em breve. Até a próxima!